O Flamengo sabia que era um time sub-20 que ia entrar em campo e acabou empatando com o Macaé. O mando de jogo era do Macaé, mas o jogo acontecendo no Maracanã. Então, Eugênio, antigamente, quando o Macaé tinha um mando de jogo, o jogo era em Macaé. O estádio foi reformado, inclusive o Flamengo vivia lá em Macaé quando o Maracanã estava em obras. Será que já detonaram o estádio de Macaé? Porque hoje o mando de jogo foi no Maracanã e no Campeonato Carioca, quando o estádio é mais acanhado, ok. O mando de jogo vai ser no Maracanã, de repente vai ser em São Januário. Mas Macaé é um estádio que, há 3 anos, foi reformado, gastaram uma grana, bonitinho o estádio, e o Macaé joga no Maracanã. Tudo precisa de manutenção, né? E a cidade de Macaé se desenvolveu muito em função do petróleo. Perfeito. E o petróleo caiu muito, e junto com ele, não só Macaé, como o estado do Rio de Janeiro todo financeiramente, que se pendurava muito nos royalties do petróleo. E Macaé foi junto. E o estádio perdeu manutenção. Houve um temporal aqui há cerca de 10 dias, que derrubou toda a cobertura de uma parte do estádio. É mesmo, uma pena, hein? Porque eu já fiz muito jogo em Macaé. Era um estádio bonitinho. Arrancou tudo de lá. Teve um incêndio, né? O incêndio eu não sei. Eu sei que houve esse temporal e aí toda a cobertura de um dos lados do estádio foi arrancada e o Macaé não pode mais jogar lá. O estádio está interditado. Poderia, de repente, jogar no outro lugar, né? Tem aquela história, acaba havendo uma inversão do mando de campo, porque o Maracanã, teoricamente, é o campo do Flamengo. Sim. Embora seja, vamos imaginar, um campo neutro, mas o jogo foi no Maracanã. E, aliás, o Flamengo tenta fazer isso com outras partidas também. O Bangu, que tem o seu estádio, levando para lá, né, oferecendo algumas benesses e coisa que a federação não só aprova, como incentiva. Que haja muitos jogos no Maracanã. O Maracanã foi anunciado, né? A grande casa do campeonato. Quanto mais jogos lá, melhor. São 70 anos de Maracanã, um campeonato todo especial em torno disso. Se é que vai ser tão especial assim. Mas o fato é que o Flamengo está colocando um time muito inferior aqui. Teoricamente, o time C, né? Que os times A e B estão de férias ainda. Esse é o time C do Flamengo. Não conseguiu vencer o time do Macaé. Pelo menos o gramado, a gente olha daqui, o gramado está em ótimo estado do Maracanã, que continue assim. Passou por uma troca, né, no final do ano. Todo final de ano é assim, né? Sim. Terminou a temporada, teve o jogo do Zico, depois do jogo do Zico eles fecharam, replantaram o gramado e parece estar em boas condições, sim. Não dá pra gente avaliar esse jogo, de repente um outro garoto que pode ter se destacado, mas representa muito pouco para o Flamengo. Eu acho que esse time sub-20 do Flamengo aí, é difícil a gente falar, olha, o Flamengo está no Campeonato Carioca, e esse time vai jogar as próximas rodadas, já que o time principal só se apresenta no dia 27. Na segunda-feira quem chega é o Jorge Jesus. Há um otimismo muito grande na diretoria do Flamengo, que ele vai renovar o seu contrato ainda na próxima semana. E tem gente falando até que a renovação vai até o final de 2021. Não só até o final de 2020, mas uma renovação até o final de 2021. E eu acredito que o Jorge Jesus vai ficar observando, apesar que ele observa, tá? Quando o Flamengo joga, no dia seguinte, aquele treino para os jogadores que atuaram pouco ou não atuaram, sempre é com um time da base, sub-17, sub-20, sub-23. Então, para o Jorge Jesus, essa garotada aí não é nenhuma novidade, Rodrigo Bueno. Esse time é extremamente capaz. O Flamengo, ano passado, na base, ganhou o brasileiro principal e o sub-20 também. Esse time é o melhor time do Brasil na categoria. Acabou não jogando a Copinha. Também sub-17 ao sub-23. Também por conta de calendário. O Flamengo teve que postergar as férias dos seus principais jogadores por conta da disputa do Mundial. Com isso, o planejamento do Flamengo incluía na Taça Guanabara o aproveitamento dessa garotada sub-20. Portanto, por isso o Flamengo não tinha como jogar muito a Copinha, pediu a desistência da disputa. Mas é um time que está absolutamente entrosado, vem tendo muito sucesso, foi assim nas competições em 2019. Maurício Souza, esse time não é exatamente o time sub-20 do Flamengo. Você tem aí alguns jogadores que já estão incorporados ao elenco há algum tempo, como o Vinícius Souza, como o Dantas, reforçado, como o Lucas Silva, jogadores que já fazem alguns parte do elenco principal, Gabriel Batista, mas que não jogam, porque não há espaço para eles, mesclados com outros que vêm do sub-20. Não é o time campeão ano passado sub-20, é uma mistura. Mas é uma mistura, né? A base vem forte, né? Como a gente costuma brincar dizer, a base vem forte. Só que aí você encontra esse dilema. Alguém falou que esse é o time C do Flamengo? Eu falei. Foi você? O time B do Flamengo hoje tem, vamos lá,
vai ter Thiago Maia, vai ter Pedro Rocha, vai ter Michael, vai ter... Né? Não, a gente escala aqui, falta um lateral direito. César, aí falta o lateral direito. Aí você tem o Tuller e o Gustavo Henrique, com o René do outro lado. Thiago Maia, Diego... Thiago Maia, inclusive, está viajando neste momento para o Brasil. Tá vindo pra cá. Thiago Maia, Diego Ribas, aí você tem Pedro Rocha, você tem Michael, você tem Vitinho Pedro. e Pedro. Então, aí você vê como é que essa garotada vai ser aproveitada, a não ser agora. Porque quando começarem as competições mais importantes... Quando o próprio campeonato carioca for andando, esse time... Quando chegar o elenco, imagina esse elenco todo do Flamengo. Que o Flamengo está mantendo o timaço de 2019, acrescentando peças poderosas, valiosas. Então, mesmo que ele venha mesclar, poupar, e a gente sabe que o Jesus não é muito dessa de ficar poupando e mesclando. Mesmo quando ele usar aqui e ali alguma mudança, alguma mescla e tal, não vai ter muito espaço para essa garotada. Então, o momento para eles é esse, tentar ganhar a Taça Guanabara e aquele que eventualmente conseguir algum destaque, é difícil, o Hugo Moura, como é que ele vai conseguir o Renier, vou voltar um pouquinho mais o tempo, né? Vinícius Júnior, Paquetá e Renier, desde a base do Flamengo, eram jogadores muito bem cotados, falados, seleção de base e tudo mais. E quando ascenderam, a concorrência era forte, mas não era tão grande como vai ser agora em 2020. Fica difícil para essa molecada ascender. Em cima dessa concorrência, nessa semana eu ouvi na Rádio Globo uma entrevista do fisioterapeuta André Araújo. Ele é o fisioterapeuta do Goiás. Aí ele me chamou a atenção, ele falando sobre o Michael. O Michael já está no Rio de Janeiro, já passou por exames médicos. São impressionantes os números do Michael. O Michael, em 2 anos de Goiás, ele nunca se machucou. Ele nunca ficou fora de um jogo porque estava contundido. Esses são os números dele neste ano. Ó. São 35 jogos, ele foi expulso, ele teve cartão amarelo. Então são 35 jogos na Série A dos 38, 9 gols, 5 assistências. Só na Série B, 33 jogos, 7 gols e 9 assistências. Na Série B de 2017 foram 23 gols, 23 jogos, 1 gol e 1 assistência. Aí eu fui atrás dos números dele com relação à fisiologia. O Michael, ele corre por jogo, em média, 11.200 metros. O Michael, na média, com relação a sprints, são 38 por jogo. Ele dá 38 sprints por jogo. Ele tem a frequência máxima dele, desses 11 quilômetros e 200 metros, em 1.800 metros por jogo. Ou seja, 1.800 metros por jogo, ele está com o máximo dele em termos de frequência cardíaca dentro da normalidade. E um outro detalhe também que me chamou a atenção, quando ele chegou para o Goiás, isso há 2 anos, ele pesava 52, 53 quilos. Hoje ele está com 62 quilos, ganhou esses 8, 9 quilos, tudo de massa muscular. Então, assim, é um jogador que você pega os números dele com relação à parte física, ele chama atenção. Só um outro detalhe, naquele gol contra o Internacional, que ficou famoso, ele chegou a 38 km por hora de velocidade. E é um jogador baixo. Bom, primeiro você vê, a diferença clara entre um jogador amador, um jogador de várzea e um jogador profissional. Se a gente vê aqui no Brasil, a quantidade de pessoas que praticam futebol de forma amadora. Se você pega essa pessoa, leva para um clube profissional, nutricionista, preparador físico de primeira linha, né? Uma pessoa que sai ali do amadorismo e passa a ter uma vida regrada, vira um atleta profissional, há uma diferença grande disso. E foi o que aconteceu com o Michael. Michael, no momento em que ele chega no Goiás, que é um time hoje de elite do futebol brasileiro, foi durante muito tempo, voltou a ser, o Goiás já tem uma estrutura que permite ao Michael evoluir. Teve toda a recuperação pessoal, né, o drama ou os dramas que ele passou. E agora no Flamengo a tendência é isso aumentar, né, ser potencializado ainda. Sobre a distância, é muito comum jogadores de beirada de campo, lateral, ala, ponta,
eles percorrerem mais quilômetros. Ainda mais no... Aí, ó, ele atingiu 38 km por hora. Então, ainda mais no caso do Michael, que jogava num time que era muito reativo de contra-ataque, ele precisa de espaço para desenvolver a velocidade dele, que é uma característica natural dele. Ele é um jogador de beirada de campo de velocidade, mas ele tem tempo e espaço para desenvolver esse vai e vem. O campo de futebol é de comprimento 105 metros, né? São 105 por 68, padrão da FIFA. Hoje no Brasil, ainda mais depois da Copa do Mundo, todo mundo tem isso. O Serra Dourada tem uma porque era maior ainda, né? Era. O cara matava todo mundo do coração ali. Por 75. Né? Hoje ainda. Pena que não é assim ainda. Então, era mas, bom, né? Mas você vê, feliz, né? divide pela metade, que ele tenha, naquele sprint ali, ele deve ter corrido ali uns 50, 60 metros mais ou menos. A gente está na fase final de futebol americano, né? O pessoal conta com jardas, né? O wide receiver, o cara que mais recebe, corre, preenche jardas. Esses pontas, na verdade, são quase como se fossem os wide receivers, né? Os caras que vão receber um lançamento ou vão recuperar uma bola e sair disparada como a end zone, o gol do adversário. E por isso que ele vai ter números grandes de quilômetros percorridos e velocidade, que é a característica dele. Eu acho que ele vai ter que melhorar ainda e evoluir, todo mundo pode evoluir, na parte tática, num time como o Flamengo, em que ele vai estar muito mais bem servido de companheiros, gente muito qualificada do lado dele. Quase sempre ele vai ter um time adversário fechadinho, tirando os espaços, tentando impedir isso aí. Uma arrancada em contra... O próprio Flamengo sofreu com ele, né? Em contragolpe no Campeonato Brasileiro. Sim. Aquele jogo maluco lá em Goiânia. Mas, de fato, em tese ele vai ser mais bem marcado, vai ter menos espaço, não vai ter tanta oportunidade de desenvolver a velocidade dele. Pela característica dos adversários que o Flamengo vai ter. Quase todo mundo vai jogar fechadinho, trancando, fechando as portas para ele. E ele vai ter que se desdobrar e mostrar repertório, evoluir, ser mais solidário. Não quer dizer que ele é fominha, mas no Goiás era mais. Toca pro Michael e o Michael vai lá e resolve. Corre, dribla, chuta, faz o gol e pronto. No Flamengo ele vai ter todo um time, um grupo para apoiá-lo e também para ele dividir responsabilidade. O Eugênio, eu estou vendo aqui os números dele. Num jogo contra o CSA no dia 12 de outubro, ele deu 49 sprints. No jogo contra o Bahia no dia 24 de novembro, final de temporada, foram 45 sprints. Era uma característica não só dele, como do time do Goiás. O Goiás estava desenhado para jogar assim. Foi dessa maneira que ele conseguiu uma boa classificação no Campeonato Brasileiro a partir da chegada do Ney Franco. Ele deu uma arrumada no time, defensivamente falando, o Goiás tomava muito gol, ele ajeitou a defesa e ofensivamente era contra-ataque a partir do Michael. E o Michael jogou muito bem, correspondeu. O time cresceu com ele e ele brilhou no campeonato. Claro, depois o Rafael Moura começou a fazer os gols também. O Bárcia, do outro lado, dava uma resposta interessante, mas o foco principal do ataque era o Michael, pela sua velocidade, pelo seu drible, pela finalização também de fora da área. Ele chutava de fora da área, mas embora tenha feito só um gol de fora da área, os outros gols foram lá dentro. Mas eu vejo o Michael como um jogador também que tem capacidade para o drible curto. Não só a velocidade, ele consegue se resolver num espaço pequeno de campo. E alguns gols dele mostraram isso no campeonato, recebendo a bola dentro da pequena área, gengando, driblando 1, 2 e fazendo o gol. É um jogador de muita qualidade técnica, vai se adaptar a uma nova realidade, que é o Flamengo, mas vai jogar num time muito ofensivo. Um time que está no ataque o tempo inteiro, está perto do gol o tempo inteiro. E eu acho que ele tem capacidade técnica para fazer também a diferença e ajudar o Flamengo em momentos difíceis, justamente contra as defesas muito fechadas, em que ele, numa balançada de corpo, quebra a marcação e consegue levar a equipe adiante no campo. O Facincani, 2 anos sem nenhuma contusão. Isso é louvável. E mostra o quanto que esse garoto também amadureceu. Isso é maturidade, porque ele tinha uma vida antes do Goiás desregrada, como ele mesmo colocou. Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.